Eu escrevi uma carta para mim mesmo e isso mudou o meu ano. Escrever, visualizar e antecipar. É a prática que transforma a intenção em resultado. No começo desse ano eu fiz algo que parece simples, mas que foi uma das coisas mais poderosas que eu fiz por mim mesmo. Eu me sentei, peguei uma folha de papel e uma caneta e escrevi uma carta para mim mesmo, sobre o que eu quero para o ano, o que eu quero construir, quem eu quero ser, onde eu quero estar. E hoje eu quero te contar porque isso não é só um exercício bonitinho de autoconhecimento. Existe ciência por trás disso. Existe uma lógica poderosa e eu vivi os resultados na prática. Fica até o final desse vídeo, porque no meio dele eu vou compartilhar com você o conceito que para mim é a chave para tudo. Escrever é pensar e é a ciência que confirma isso. Eu quero começar com uma pergunta bem simples para você. Quando foi a última vez que você colocou no papel de verdade, com papel e caneta mesmo, o que você quer da sua vida? Não na cabeça, não na sua mente, no papel. Porque existe uma diferença enorme entre pensar e escrever. Quando você escreve, você é obrigado a organizar o caos que existe na sua mente. Você transforma névoa em palavras. E palavras têm peso, forma, têm direção. Pesquisadores da Universidade de Rostock e de Northwestern já mostraram que escrever sobre experiências, metas e emoções reduz o estresse, melhora o foco e fortalece o sistema imunológico. Não é espiritualidade, é neurociência. James Pennebaker, psicólogo americano que dedicou décadas para estudar a escrita expressiva, descobriu que pessoas que escrevem sobre o que querem e o que sentem tomam decisões melhores, têm mais clareza sobre prioridades e enfrentam adversidades com mais resiliência. Sabe por quê? Porque escrever força o seu cérebro a processar. Quando você está só pensando, seu cérebro pode ficar circulando num loop infinito. Aqueles pensamentos que fica girando e não vai a lugar nenhum. Quando você escreve, você externaliza. Você coloca para fora e aí consegue enxergar com mais clareza. Escrever é literalmente uma ferramenta de resolução de problemas. É uma carta para si mesmo e talvez o formato mais poderoso de escrita que existe. Destinatário é a pessoa que mais importa e quem mais precisa ouvir. A carta para si mesmo, o que é e como funciona. Uma carta para si mesmo não é uma lista de metas, não é um planner, não é um bullet journal, não é um simples quadro de metas na parede. É diferente, é uma conversa honesta com a pessoa mais importante da sua vida, você mesmo. Você escreve como se estivesse falando com alguém que você respeita, que você quer bem e que você acredita que tem potencial para ser muito mais. Eu escrevi a minha carta no começo desse ano. E quando eu fui escrever, eu percebi que há muito tempo eu não fazia uma coisa de verdade. E eu não estava só listando meus objetivos, eu estava realmente me conhecendo, eu estava me fazendo a pergunta que há muito tempo eu não fazia. O que eu realmente quero? Não o que os outros esperam de mim, não o que parece certo dizer, o que eu quero. Que tipo de pessoa eu preciso me tornar para conseguir o que eu desejo? O que eu preciso fazer? O que eu preciso parar de fazer? O que eu preciso começar a fazer? Uma carta para si mesmo cria um pacto, é você fazendo uma promessa. Não para o seu chefe, não para sua esposa, para o seu marido, não para um sócio, mas para você mesmo. E essa responsabilidade tem um peso diferente. Além disso, a carta cria um registro. Daqui a 6 meses você pode abrir esse texto e ver o que mudou, o que eu construí, onde eu desviei. Isso é autoconhecimento em ação. Não é teoria, não é podcast, não é mais um curso. É você olhando para você mesmo com honestidade. Antecipação, visualizar antes de agir. E aqui está o conceito poderoso que eu falei lá no começo do vídeo. Para mim, é o coração de tudo isso. Eu acredito profundamente que antecipação é visualizar tudo antes de partir para a ação. Deixa eu explicar o que isso significa na prática. Quando você escreve uma carta para si mesmo sobre o que quer para o ano, você não está só registrando um desejo. Você está construindo um mapa mental do futuro que você quer criar. E aí, antes de agir, você percorre esse mapa. Você visualiza as metas, os obstáculos. Você imagina os momentos de fraqueza. Você pensa nas decisões difíceis que vai ter que tomar. Isso tem um nome na psicologia. É contraste mental. Uma técnica desenvolvida pela pesquisadora Gabrielle Oettingen, que combina visualização do objetivo com antecipação dos obstáculos reais. E os estudos mostram que quem pratica isso alcança resultados muito superiores a quem só pensa positivo ou só planeja friamente. Sabe qual é o erro mais comum quando as pessoas definem metas?
Elas pensam só no destino, no resultado final, na versão glamourosa do sucesso, mas não se preparam para o caminho. A antecipação é diferente. Você visualiza o objetivo e, ao mesmo tempo, você se pergunta: o que pode me impedir? Como eu vou reagir quando o cansaço aparecer? O que eu faço quando surgir uma distração enorme? Quando as coisas não saírem como planejado? Quando eu escrevi a minha carta para esse ano, eu não só escrevi o que eu quero, eu também escrevi sobre os desafios que eu prevejo, as versões de mim mesmo que vão tentar sabotar o processo. E já me comprometi naquela carta como eu vou responder a todos esses momentos. Isso é a antecipação. É você chegando na prova tendo estudado não só o conteúdo, mas os tipos de pergunta que podem cair. Atletas de elite fazem isso, pilotos de avião fazem isso, cirurgiões fazem isso. Antes de qualquer grande performance, eles percorrem mentalmente cada etapa e chegam na ação já tendo vivido aquilo uma vez, dentro da sua mente, é claro. Você pode fazer o mesmo. Escrever é a ferramenta que torna esse processo real, concreto e poderoso. Como escrever a sua carta em um guia prático? Agora, se você ficou com vontade de escrever a sua, deixa eu te dar um caminho bem prático. Primeiro, escolha um momento de silêncio. Não é para fazer no seu horário de almoço, com notificação pipocando. Reserva aí de 30 a 60 minutos para fazer isso com calma. Só para isso. Segundo, escreve na primeira pessoa, como se você estivesse falando com um amigo próximo. Não escreve em tópicos secos. Escreva com emoção, com verdade. Terceiro, cubra essas 4 perguntas essenciais. 1. O que eu quero construir esse ano? Não só o que eu quero ter, mas o que eu quero construir. Relacionamento, habilidade, projeto, mais saúde, finanças. Pensa com profundidade. 2. Quem eu preciso me tornar? Porque os resultados que você quer são sempre a consequência da pessoa que você se torna. Que hábitos, que mentalidade, que versão de você mesmo. 3. O que está me impedindo agora? E seja honesto. Medos, hábitos ruins, crenças limitantes, pessoas, ambientes. Nomeie os obstáculos. É importante para você superar. 4. O que eu vou fazer quando quiser desistir? Escreva uma mensagem para você mesmo, para um momento de fraqueza. Porque esse momento vai chegar. E é melhor você chegar nele estando preparado do que ser pego de surpresa. Depois que escrever, guarde essa carta. Coloque um lembrete no calendário para reler daqui 3 meses. E de novo em 6. Você vai se surpreender com o que vai encontrar. Escrever uma carta para si mesmo é um dos atos mais corajosos e mais inteligentes que você pode fazer por você mesmo, pelo seu próprio desenvolvimento. Corajoso porque exige honestidade, inteligente porque ativa o seu cérebro de um jeito que nenhuma lista de metas consegue fazer. E quando você combina essa escrita com a prática da antecipação, visualizando o caminho antes de corrê-lo, prevendo os obstáculos, se preparando para os momentos difíceis, você não está só sonhando com o futuro. Você está construindo ele de verdade, palavra por palavra, antes mesmo de sair do lugar. Eu escrevi a minha carta para esse ano e ela está aqui comigo, não como uma cobrança, uma pressão, mas como uma bússola, como um lembrete do que eu escolhi para mim mesmo quando estava lúcido, calmo, conectado com o que realmente importa. Se esse vídeo fez sentido para você, me conta aí nos comentários. Você já escreveu uma carta para você mesmo? Alguma vez? E se você nunca fez isso, que tal aceitar esse desafio e escrever a sua primeira ainda hoje? Deixa seu like, se inscreve no canal e eu te espero para o próximo conteúdo.